Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Ítalo. A gente vai falar uma palestra agora sobre SDN. Tá? A ideia da palestra é fazer um pouco de introdução a esse novo conceito que está surgindo na área de redes e falar um pouquinho no final sobre desafios, benefícios, enfim, o que é que a gente pode fazer aí a partir desse paradigma que está surgindo. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal da Campus Party pelo convite de participar e ao NIC-BR também pelo convite da participação. Tá? Meu nome é Ítalo. E vamos lá. Bom, por que a gente está falando aqui de SDN? Né? SDN, na verdade, é uma sigla para Software Defined Networks, ou redes definidas por software. Né? É como se a gente conseguisse programar a nossa rede. E por que a gente precisa programar a nossa rede? Ao longo dos anos, a área de pesquisa em redes, o mercado de pesquisa, eles têm percebido que a rede está muito ossificada. Né? A rede está muito presa ao que os fabricantes vendem para a gente. A gente fala, por exemplo, de protocolos como OSPF, RIP, Trio, EAPS. Esses protocolos eles deixam muito poucos parâmetros para que você possa configurar a sua rede. Para você ter noção, um dos protocolos que permite você fazer mais coisa é o protocolo BGP, tá? Que faz roteamento na internet. Ele permite que você customize bastante a forma como você quer rotear, mas mesmo assim ainda está limitado ao que ele te fornece fazer. Você quer fazer alguma coisa mais avançada, você não consegue. Então, esse é o que a gente chama de ossificação da rede. O processo de padronização, tá? Então, por exemplo, eu tive uma ideia hoje de uma nova coisa para implementar na minha rede. O processo de padronização que isso tem que levar até os fabricantes começarem a implementar pode levar cerca de anos. Tá? Coloquei aqui alguns exemplos, só para a gente ter noção. O processo de padronização ele chega primeiro, você tem uma ideia. Aí você lança um protótipo, que geralmente é um protótipo proprietário, algum fabricante específico implementa isso. Isso depois vai virar um pré-standard, e depois um draft, e finalmente um RFC, que é quando todo mundo vai ter a possibilidade, ou dependendo de como é a demanda disso, todo mundo vai ter que começar a implementar. Esse processo pode levar bastante tempo. Eu trouxe dois exemplos aqui do Trio. O Trio é um protocolo de camada de enlace que permite que você tenha múltiplos caminhos para uma rede em anel. Tá? Numa rede anel, geralmente você desabilita uma parte do enlace e trabalha com a rede aberta. Quando a rede falha, você abre aquele enlace que tinha desabilitado. Então o Trio ele tenta encaminhar pacotes pelos dois lados da rede, aproveitar ao máximo a rede. O Trio ele teve o paper inicial, a ideia inicial do Trio nasceu em 2004. Em 2011 ele virou RFC e em 2014 pouquíssimos fabricantes implementam. E por que não falar também do exemplo do IPv6? O IPv6 ele foi lançado, os primeiros drafts foram lançados em 98 e a gente está em 2014 e ainda tem fabricante que não implementa corretamente o IPv6 ou não implementa todas as funcionalidades interessantes do protocolo. Então todo esse processo de implementação leva muito tempo. Aí qual é a motivação para a gente definir a nossa rede por software, né? Fazer engenharia de software na nossa rede? Primeiro, a redução do CAPEX e do OPEX. O CAPEX é o custo de compra dos equipamentos, né? O custo de você adquirir equipamentos. E o OPEX é o custo de operação. Então a ideia de redução de custo é que, como os hardwares vão ser padronizados, vai ter uma interface padronizada, vai ter a possibilidade de maior disputa de mercados, e aí com isso, teoricamente, vai diminuir o preço do hardware. O custo de OPEX, eles argumentam que a operação das redes atualmente é muito complexa. Você pega uma rede metropolitana, por exemplo, com múltiplos anéis, operar essa rede é muito complexo. Tá? Então o SDN vai trazer um pouco de redução para isso, porque eu vou simplificar minha rede num software, e esse software que vai controlar tudo. A gente tem cada vez mais novos requisitos, aplicações que surgem e que demandam determinada funcionalidade de rede, e o processo de implementar essa nova funcionalidade é muito demorado. Inovação, tá? A gente está num fórum aqui para discutir muito a questão de inovação e novas ideias demoram muito para ser implementadas. Então a ideia do SDN é, eu tive uma ideia, eu implemento aquela ideia e já posso iniciar ela na minha rede, colocar ela em produção na minha rede. Tá? Eu não preciso esperar que um fabricante compre a minha ideia e implemente aquilo no hardware dele. E por que não também falar de virtualização? Virtualização é um termo que é muito comum na área de data center, na área de servidores, tá? Onde você tem um hardware robusto e você consegue implementar diferentes sistemas operacionais, diferentes políticas de execução, enfim, você consegue fazer abstrair aquele hardware robusto em aplicações menores que fazem uso do hardware compartilhado. Então a gente também quer uma característica como essa nas redes. Por exemplo, hoje a Rede Nacional de Pesquisa tem um backbone no Brasil de 10 gigabits por segundo.
A maioria dos links são 10 gigabits por segundo. Mas o uso desse backbone é baixíssimo. A gente não usa cerca de, vamos supor, 50% do backbone. Esses outros 50% poderiam ter sido usados para um outro backbone em overlay, né, em sobreposição, que estivesse atendendo, por exemplo, a pesquisa, pudesse estar atendendo, por exemplo, a, enfim, qualquer outro tipo de aplicação. Tá? Então, a rede atual é basicamente isso aqui. A gente tem equipamentos que tem um hardware especializado para o encaminhamento de pacotes. Geralmente são chipsets ASIC, tá, que conseguem comutar pacotes, ou seja, conseguem pegar de uma porta e colocar em outra porta numa velocidade muito rápida. Esses equipamentos têm um sistema operacional próprio. Por exemplo, na Cisco você tem o iOS, no Juniper você tem o Janus, e por aí vai. Tá? Então, cada fabricante tem o seu sistema operacional. E aí, dentro desse sistema operacional do fabricante, você tem os protocolos que ele implementa. Sejam protocolos, sejam políticas de segurança, enfim, todas as funcionalidades que cada fabricante implementa. Se o fabricante implementar a funcionalidade baseado numa RFC, beleza, a gente tem interconectividade, interoperabilidade. Mas se ele implementar de uma forma proprietária, eu vou estar restrito àquele fabricante. E, de novo, eu estou limitado a tudo que aquele fabricante me fornecer. Tá? Na prática, a nossa rede, quando a gente pensa no modelo mais geral, ela é composta por várias caixinhas pretas que executam funções específicas e cada um distribui, né, cada um possui a sua própria lógica de implementação, baseado no fabricante que eu adquiri. O que SDN propõe, pessoal, é fazer justamente uma quebra desse paradigma. Em vez de eu ter o sistema operacional em cada um desse hardware, eu vou ter o sistema operacional de rede, tá? Um sistema operacional só, por exemplo, rodando num servidor no meu data center. E esses equipamentos de comutação, que tem um hardware que consegue enviar pacotes numa velocidade muito boa, ele vai estar distribuído nas unidades e sendo controlado remotamente. Tá? Então, a minha rede, o meu sistema operacional de rede, controla esses equipamentos. No geral, essa API de acesso, né, a API de controle remoto, é muito utilizado o protocolo OpenFlow. Tá? O protocolo OpenFlow foi o que mais se consolidou aí para controlar remotamente a rede. A questão de virtualização, então, a mesma figurinha que a gente tinha antes com o sistema operacional, só que agora, em cima do sistema operacional de rede, eu tenho uma camada de aplicativos que vão me fornecer uma API para poder virtualizar minhas funcionalidades. Por exemplo, fazendo um comparativo com o mundo de servidores, é como se fosse o hypervisor, né? Então você tem o VMware, que é um hypervisor, você tem o Xen, você tem o KVM agora do Linux. Então tem vários hypervisors que implementam isso na computação, no servidores. E na parte de redes também você tem várias opções. Por exemplo, tem o Open Daylight, que é uma plataforma de virtualização de serviços. Tem o Flowvisor, que divide as tarefas para que você possa implementar o seu próprio aplicação. Tem várias opções também. O que fica dessa proposta aqui é que eu tenho uma API de acesso aos equipamentos, que é geralmente conhecida como softbound. Então, essa API da parte mais baixa de acesso, que aí é o OpenFlow que gerencia. E eu tenho uma API também, que é a Northbound, que aí é a API de acesso às aplicações. Por exemplo, como é que eu faço para pegar a topologia da rede? Quantos nós eu tenho na rede? Qual é a velocidade entre cada um desses nós? Geralmente, esses sistemas operacionais virtualizam a nossa rede e entregam para a gente um grafo, tá? Onde os nós são os equipamentos que estão lá sendo gerenciados e as arestas são as ligações entre esses equipamentos. Cada aresta tem um conjunto de propriedades, por exemplo, velocidade do enlace, qual é o meio de transmissão, qual é o peso que esse meio tem, qual é a distância que ele ocupa, o atraso médio desse meio. E se você estiver falando, por exemplo, do ambiente de rede sem fio, qual é a relação sinal-ruído desse meio, qual é a atenuação que eu tenho. Então, essas arestas carregam uma série de atributos que vai permitir que as aplicações escolham da melhor forma como é que elas querem encaminhar seu tráfego. Aqui tem um exemplo de como eu faço para implementar uma aplicação nesse novo modelo. Basicamente, a gente vai escrever código mesmo, tá? Só que um código padronizado, um código que a gente escreve e não dentro da caixa. Então, eu escrevo o meu código, naquele caso ali, um código em C, um firewall, que, baseado nas minhas regras de controle, nas minhas regras de negócio, eu faço o que eu quiser com o tráfego. Naquele caso ali, um exemplo bem simples, basicamente ele pergunta se a porta TCP for a porta 22, a porta de destino, ele faz um drop do pacote. Essa regra aqui, ela é escrita lá no meu sistema operacional de rede. É um programinha em C que eu fiz, compilei e coloquei para executar no sistema operacional. A partir daí, os equipamentos todos que forem encaminhar pacotes, eles vão consultar o sistema operacional
E se o sistema operacional identificar que aquela aplicação tem que tratar aquele tráfego, ele vai descartar o pacote. Tá? Então, basicamente, a inteligência não está nas caixas, a inteligência está no meu sistema operacional de rede. Bom, como eu falei para vocês, a API de acesso aos equipamentos que é mais utilizada é o protocolo OpenFlow. Tá? O protocolo OpenFlow ele fornece um conjunto de funções, um conjunto de ações padronizado para que você possa escrever aplicações, modificar tráfego, fazer políticas de controle, etc., nos equipamentos. Então, é como se no sistema operacional de rede eu executasse comandos nos switches. Como é que eu executo esses comandos remotamente? Aí a gente vai usar o OpenFlow para fazer isso. Tá? Como é que o OpenFlow funciona? Aqui é uma figura que mostra basicamente o modelo antigo de funcionamento dos switches. Né? No modelo antigo, a gente tinha... Cada switch tinha o que a gente chama de control plane e data plane. O control plane é a inteligência, é onde está rodando as funcionalidades, onde está rodando o sistema operacional do switch. E o data plane é o ASIC, né? É o cara que vai fazer a comutação entre portas, que vai fazer descarte de pacotes, que vai fazer bufferização, etc. Geralmente o data plane ele é implementado em hardware e o control plane é implementado em software. Isso é o modelo antigo. No modelo novo, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o mesmo data plane que a gente tinha antes, a gente pode ter uma parte de controle que é local, para que se eu perder a comunicação com o meu servidor remoto, eu possa fazer um encaminhamento local, a minha rede não deixe de funcionar, mas o principal é aquela caixinha lá da direita de vocês, que é o OpenFlow. Tá? Então aquela caixinha ali é como se fosse um agentezinho do OpenFlow dentro da caixa, que vai receber os comandos remotos e instalar esses comandos dentro do data plane. A comunicação entre o switch e o controlador ela é feita via o protocolo OpenFlow e para poder você garantir segurança, geralmente é feita com um SSL, né? Uma conexão com SSL. Tá? Basicamente, a partir daí, qualquer comutação que for feita nos equipamentos, ela precisa primeiro ir até o controlador. É como se o equipamento recebe um pacote, ele pergunta, o que é que eu vou fazer com esse pacote? Ele não sabe. Se ele não souber, ele manda para o controlador vai consultar as regras que ele tem, né? Por exemplo, se o cabeçalho for X, envia para a porta 4. Se o cabeçalho for Y, se sobrescreva o cabeçalho com o valor Z. E ele vai processando essas regras e finalmente ele vai mandar uma resposta para o switch dizendo, ó, nesse pacote aí você vai encaminhar para a porta 2 e instalar uma regra para que novos pacotes desse mesmo padrão sempre sejam encaminhados para a porta 2. Então, para isso, o switch mantém o que a gente chama de flow table, a tabela de fluxos. A tabela de fluxos é como se fosse um cache local, para que novos pacotes que têm aquele mesmo padrão não precisem toda hora ir para o controlador central. Eu otimizo o meu ganho aí com essa flow table. Tá? Bom, aqui tem um exemplo, pessoal, bem simples de como é que funciona esse paradigma, tá? Com o OpenFlow. Então, basicamente, aquela máquina aqui é um 92168.0.10, ela quer mandar um pacote para a máquina, um 92168.0.11. Tá? Independente de qual tipo de pacote for. Então, primeiro, ela vai preparar o pacote e enviar o pacote. Quando esse pacote chegar na porta do switch, que é um switch OpenFlow, esse switch vai falar, opa, esse aqui é um pacote que eu não conheço ainda. Vamos supor que é a primeira vez que a máquina manda o tráfego. Então, se eu não conheço ainda, a minha primeira ação vai ser enviar esse pacote para o controlador. Aí eu passo 2 ali. Aí o controlador vai bater esse pacote com o conjunto de regras que ele tem e vai falar, poxa, esse padrão de pacote aqui, sempre que vier da máquina 10 para a máquina 11, você tem que encaminhar para a porta 2. Então ele vai lá, consulta essa tabela de regras dele, decide o que tem que fazer e manda de volta uma resposta para o switch, dizendo assim, switch, para esse padrão de tráfego, você vai encaminhar sempre para a porta 2. O switch instala uma regra na tabela de fluxo dele. Essa tabela de fluxo é basicamente esses campos que vocês estão vendo aí, né? Tem um monte de cabeçalhos que ele tem que casar e as ações lá no lado. Os cabeçalhos aqui nesse caso são o EtherType, né? O EtherType 0800, que é de pacote IP, o IP de origem, o IP de destino e a ação, que a ação naquele caso ali é fazer um output para a porta 2, ou seja, simplesmente pegar o pacote e jogar para a porta 2. Essa é a primeira vez que o pacote recebe no switch, o primeiro tráfego, a primeira comunicação que eu mando. Nas próximas vezes, eu não preciso mais seguir o passo 2 e o passo 3. Eu vou direto de 1 para 4. Daí, pessoal, surge um conceito que a gente usa muito em SDN, que é o conceito de slow path e fast path, né? O caminho mais lento e o caminho mais rápido. O caminho mais lento é a primeira vez que você manda o pacote. Então, toda vez que você mandar o primeiro pacote, ele vai ser um pouquinho mais lento mesmo.
A segunda vez em diante vai ser super rápido porque já está na tabela de fluxos. Tem alguns estudos acadêmicos e alguns outros também já mais no meio corporativo, nas indústrias, alguns fabricantes, que mostram que a comutação SDN ela é mais rápida no FastPath do que a comutação normal. Tá? Isso, inclusive, causa um pouco de espanto para a gente, porque a gente entenderia que, como o software já está lá dentro da caixa, ele poderia comutar mais rápido. Mas, na verdade, o SDN ele funciona na ASIC. Tá? As tabelas de fluxo geralmente são implementadas em hardware. E aí, quando você implementa em hardware, fica muito mais rápido do que implementar em software. Ou seja, roteamento IP, por exemplo, com SDN, fica mais rápido o FastPath dele do que nos modelos convencionais. A gente tem alguns laboratórios lá no POP, na UFBA, que mostram, por exemplo, que rede sem fio, na rede sem fio, a comutação via SDN é muito mais rápido do que via protocolos convencionais, como o LSR, como a própria padronização lá do I3E, né, o HWMP. Então tem essas vantagens aí do SDN. Mas o SlowPath realmente é mais lento, porque eu tenho que mandar para o controlador para depois voltar para o equipamento. Aí não tem como ser mais rápido mesmo. Bom, aqui tem um exemplozinho do que é que pode ser feito com SDN. Tá? Você pode implementar switches. Um switch, né, vamos lembrar aqui rapidinho, um switch basicamente ele olha para o MAC de origem, MAC de destino. Né? No geral é MAC de destino. Então ele olha para o MAC de destino e encaminha para uma porta. Com SDN eu consigo fazer isso também, com SDN e OpenFlow. Então basta eu colocar lá no campo de casamento somente o MAC de destino. Fiz um switch. Um flow switch. Flow switch é quando você não olha somente para o MAC de destino. É como você dá uma granularidade maior para o casamento. Eu quero olhar para o MAC de destino, mais para a porta TCP, para o cabeçalho IP, etc. Então eu quero olhar para um monte de coisa. Isso também é perfeitamente implementável com OpenFlow. Basta que você povoe os campos de casamento com os dados que você quer checar. Um firewall geralmente ele tem políticas, né? Por exemplo, no geral as políticas são mais restritivas, né? Você bloqueia tudo e vai permitindo o que é que você quer liberar. Então, nesse exemplo aqui de firewall, qualquer coisa que casar na porta 22 eu vou descartar. Se eu tirasse ali a porta 22, ele ia descartar qualquer tráfego. Tá? Então eu vou especificando a minha regra baseada nas minhas necessidades. Uma coisa que sempre surge dúvida. Ítalo, eu só estou limitado a esses campos aí que você está me listando? Na versão 1.0 do OpenFlow, sim. Na versão 1.3 e agora 1.4 também está mais reforçando isso, você pode definir novos campos. Então, se você criou um protocolo completamente diferente do que a gente tem hoje no mercado, você ainda assim pode, depois que os fabricantes implementarem, né, ainda assim você pode fazer suas aplicações SDN. Tá? E aí tem exemplo de roteamento, exemplo de switch de VLAN, enfim. Bom, alguns cenários que são possíveis de se implementar com o SDN e com o OpenFlow. Primeiro, modelo centralizado ou modelo distribuído. Antes de falar sobre isso, eu queria só reforçar que o propósito de SDN ele é inerentemente centralizado. Ou seja, eu trago a inteligência dos switches para uma caixa centralizada. Esse é o propósito geral. Mas se você quiser implementar um modelo mais distribuído, por exemplo, vamos supor que aqui no Brasil eu queira implementar um controlador por região, para evitar overhead de ter que ir numa região só consultar tudo. Ainda assim eu posso fazer isso. Então você pode ter um controlador só, gerenciando vários switches, ou você pode ter cada switch sendo controlado pelo seu controlador, inclusive fazendo redundância entre eles. Se cair o controlador A, ele passa a comutar os pacotes dos outros equipamentos. Então você pode fazer redundância entre eles. Isso é perfeitamente possível. Tá? Outra coisa que é permitido se fazer com o OpenFlow é a questão de casamento de padrões bem específicos ou casamento de padrões mais geral. Ou seja, qual é o grau de granularidade que eu quero dar para a minha rede? Quando a gente fala em redes de campus, por exemplo, uma rede de uma universidade, geralmente dentro da universidade você quer fazer um casamento mais granular. Eu quero saber o pacote que vai da porta A para a porta B, o IP A, o IP B, a porta de destino. Então você checa vários campos. Isso é a granularidade. Já quando você vai falar da visão de uma operadora, por exemplo, uma operadora de telecom, ela comuta cerca de gigabits por segundo. Então ela não tem como olhar especificamente para cada campo. No caso de operadoras, eles querem um casamento mais geral, mais generalizado. Tá? Então o OpenFlow permite você fazer isso. Tá? Você pode ter múltiplos fluxos por casamento e esses fluxos serem detalhados em cada campo que você quer casar. Ou você pode ter também fluxos agregados, onde você usa aquele caractere asterisco.
Então, qualquer pacote que casar com aquilo ali, ele vai comutar, tá? Existem também alguns estudos, pessoal, que mostram que quanto mais regras você tiver, mais lento vai ficar o seu processamento. Óbvio, né? O ASIC, ele processa basicamente lendo uma tabela. Então, ele vai lendo uma tabela sequencialmente. Se tiver muita entrada na tabela, o tempo de busca geral, o tempo de busca médio, vai ficar maior do que se você tiver poucas entradas, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que ponderar. A granularidade com o desempenho que você quer para a sua rede. Outra coisa que o pessoal implementa muito é a questão dos modelos reativo e proativo. Aquele exemplo que eu dei para vocês é um modelo reativo, ou seja, ele não sabia o que fazer com o tráfego, recebeu o primeiro pacote, aí ele reage a esse primeiro pacote, perguntando ao controlador o que fazer com ele. Isso é legal, dá bastante possibilidade para a gente implementar um monte de coisa, mas pense no cenário, por exemplo, que a sua máquina deu problema, o seu controlador deu problema. E aí, Ítalo, nessas situações a minha rede deixa de funcionar? Então, para essas situações, você pode configurar regras proativas, que são regras que já são instaladas no equipamento, e se as regras do controlador caírem, né, se o controlador pifar, ela já usa automaticamente as regras proativas para comutar o pacote, ou seja, a sua rede não deixa de funcionar, basta que você configure regras proativas, regras já específicas na caixa, tá? Aqui tem um exemplo, pessoal, de uma aplicação escrita em Python, tá? Que usa o controlador chamado POX. No OpenFlow, vocês vão ver que tem vários controladores. Os controladores são os servidores que vão gerenciar a rede. Geralmente, a escolha pelo controlador vai depender da linguagem de programação que você quer utilizar, do desempenho que você quer para a sua rede, da facilidade de desenvolvimento, enfim. Esse aqui é um exemplo usando o controlador chamado POX, que é um controlador escrito em Python. Python ele tem uma performance razoável, mas a facilidade de você escrever scripts em Python é muito grande, então a produtividade é bem maior. Aqui tem um exemplo básico que ele checa, ó, se um switch se conectou na rede, ele vai pegar tudo que estava indo da porta 0, vai jogar para a porta 3, e tudo que estava indo da porta 0, jogar para... Desculpa, tudo que estava indo da porta 1, ele vai jogar para a porta 0 e porta 3, e tudo que estava indo da porta 3, ele vai jogar para a porta 0 e para a porta 1. Tá? É um exemplo bem simples de um comutador, né? De um switch layer 2 simples. Entra para uma porta e ele joga para outras portas. Tá? Aqui foi só para ilustrar como é que você pode desenvolver aplicações. Aqui eu falo um pouquinho sobre alguns projetos SDN que já existem hoje e estão amplamente sendo utilizados. Um deles, pessoal, é o projeto Open Daylight, é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações SDN. Eu destacaria o Open Daylight porque, na verdade, ele foi meio que uma revolução no mundo de SDN. O mundo de SDN é um pouco recente. Os trabalhos começaram lá para 2008, 2009 e começou a ficar mais forte. Mas o Open Daylight, acho que ele ficou mais famoso agora em 2013, final de 2013, começo de 2013. E ele foi uma revolução porque antes do Open Daylight, todo mundo que ia escrever aplicações SDN implementava diretamente no controlador, criava o seu grafo da topologia, fazia suas métricas de checagem dos equipamentos, fazia o seu algoritmo de controle da topologia. Então todo mundo implementava tudo. É como se eu tivesse um computador e eu fosse escrever meu sistema operacional lá dentro. O Open Daylight não, o Open Daylight ele já te fornece um monte de coisa e você só tem que se preocupar em escrever o algoritmo que vai tratar da sua aplicação em si, definir os seus campos do seu protocolo, etc. Então o Open Daylight ele já vem para você com um módulozinho para gerenciar a sua rede, né? Ele mapeia a rede na forma de um grafo dirigido, e aí ele te exporta esse grafo para você poder fazer busca em grafo, para você controlar os equipamentos, ver os equipamentos que estão conectados, enfim. Ele também tem um módulo de gerência dos equipamentos, então é ele que fica checando, fazendo keep alive dos equipamentos para saber quem é que está ligado, quem é que não está, se tem algum equipamento novo ou não. Enfim, o Open Daylight, na verdade, ele fornece uma API para que acima do Open Daylight você possa desenvolver aplicações. Então, essa API vai dizer, eu quero agora os dados da aresta tal, eu quero agora criar uma nova aresta entre o switch tal e o switch tal. Então, essa API é o que a minha aplicação vai usar. O Open Daylight ele foi uma revolução nesse sentido. Outro projeto também que é bem interessante que o pessoal tem trabalhado é o Routeflow, tá? O Routeflow ele é um software que foi criado pelo CPQD aqui no Brasil, lá em Campinas. A ideia básica do Routeflow é fazer roteamento, prover o serviço de roteamento de forma virtualizada, ou seja, eu tenho meus roteadores na rede,
eu abstraio esses roteadores para um nível de virtualização, usando o OpenFlow, usando Flowvisor, etc. E dentro desses servidores virtuais, aí sim eu instancio os meus protocolos de roteamento. A grosso modo, é como se, em vez de rodar o SPF dentro das caixas, em vez de rodar o RIP dentro das caixas, o BGP dentro das caixas, eu rodo o RIP, o SPF, o BGP nesses servidores virtuais. Tá? E aí, com isso, eu consigo fazer várias redes em overlay, em sobreposição, eu consigo desenvolver novos protocolos de roteamento, enfim, além de ter uma interface padronizada para gerenciar os meus equipamentos. O Routeflow, ele é um projeto bem interessante, que ele ganhou, acho que por 2 vezes consecutivas, o prêmio de melhor ferramenta lá no Open Network Summit, né, que é um fórum que acontece anualmente fora do país para discutir temas relacionados à SDN. Outros projetos de SDN. O que ficou mais famoso é esse projeto do Google. Tá? O Google colocou a rede de data center deles todo rodando em cima de SDN, ou quer dizer, quase todo rodando em cima de SDN, a gente nunca sabe exatamente quanto % é, mas basicamente o Google ele tem data centers que são espalhados por cidades diferentes, e aí cada cidade dessa tem um link com outros data centers. A ideia do Google é, eu quero fazer a aproveitação máxima desses links, eu não quero ter links ociosos, eu quero fazer a aproveitação máxima. Percebam que fazer a aproveitação máxima não é simplesmente congestionar o link, não, é fazer a utilização consciente, porém aproveitando todos os recursos. E aí o Google ele divulgou que ele está usando o OpenFlow, está usando o SDN dentro do backbone dele, de interconexão dos data centers, para prover uma infraestrutura com alta utilização. Ele utiliza ao máximo os links que ele tem. É como se eu compro um link de 10 GB, mas eu utilizo os 10 GB. Eu não pago para ter coisa que eu não uso. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre equipamentos, né, suporte a OpenFlow em equipamentos. Então, tem um monte de equipamentos que já suportam o OpenFlow. Geralmente, eles suportam a versão 1.0 do OpenFlow, que foi criada há cerca de uns 4 anos atrás. Por que eles só suportam a 1.0? Porque, na verdade, as versões foram evoluindo muito rápido. Como é uma área que está muito aquecida na parte de pesquisa, eles não tinham como ficar mudando toda hora a implementação. Então, eles escolheram implementar no 1.0, implementaram e aí estão estudando agora novas versões. Na verdade, tem uma briga muito grande aí entre o pessoal que especifica o OpenFlow e o pessoal que implementa. Porque, para quem especifica, o cara é aquele desenho da engenharia de software, né? Quem especifica o produto, que é o negócio mais lindo possível, cheio de funcionalidade e tal. Mas quando você vai implementar na prática, você vê, poxa, mas como é que eu vou fazer isso aqui que o cara tinha pensado antes? Então, tem uma briga muito grande entre o pessoal que está especificando o OpenFlow e os fabricantes, porque tem coisa que o OpenFlow 1.4 pede, que o 1.3 pede, que é muito difícil de você implementar em hardware, ou mesmo em software. Então a gente está chegando aí num momento em que a gente vai ter que parar de novo e rever os rumos que a gente quer chegar. Mas tem bastante gente já implementando 1.0 e tem bastante funcionalidade disponível aí na versão 1.0 do OpenFlow. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre oportunidades de se trabalhar com SDN. Bom, então tem oportunidades em vários campos aí de pesquisa, eu listei alguns deles. O primeiro seria na parte de arquitetura e gerenciamento, né? Nessa área aí a gente falou do Open Daylight, que é uma ferramenta que vai prover gerenciamento da arquitetura, gerenciamento dos equipamentos, etc. Mas a gente não tem somente o Open Daylight, tem outras ferramentas também que podem ser utilizadas. Inclusive tem um trabalho do pessoal da Internet 2. A Internet 2 é a rede acadêmica americana, né? Então, nos Estados Unidos, assim como a gente tem aqui no Brasil a RNP, lá nos Estados Unidos eles têm a Internet 2. A Internet 2 está desenvolvendo uma plataforma para controle da rede deles, que é o ONUS, né? Open Network Operational System. Então eles estão desenvolvendo esse ONUS, que a ideia basicamente é funcionar como se funciona o Open Daylight, só que aproveitando melhor os recursos deles lá da Internet 2. Tem alguns desafios em você construir uma arquitetura como essa. Por exemplo, eu vou trabalhar na arquitetura com um modelo somente centralizado ou um modelo distribuído? Quão distribuído vai ser isso? Qual é a localização que eu vou colocar os meus controladores? Como vocês perceberam, no modo Slow Path, né, no primeiro pacote, eu tenho que ter uma comunicação do nó que está enviando com o controlador. Então, quanto mais próximo esse controlador tiver do nó, melhor o desempenho. Então, um problema interessante aí é o problema de onde colocar o controlador. Tá? Então, o pessoal tem trabalhado um pouquinho nisso aí. Outra linha de pesquisa que o pessoal tem abordado muito é o Northbound, as APIs de Northbound, que é como é que eu vou disponibilizar o meu sistema operacional
para que pessoas que querem desenvolver aplicações possam escrever essas aplicações. Então, eu vou disponibilizar através de uma API de linguagem de programação, eu vou disponibilizar através de quê? No geral, o pessoal tem usado a API REST, né, que é uma API do HTTP. Então, você passa os métodos que você quer executar, o que você quer fazer, ele te devolve. Porém, isso não é tão performático assim, quando você fala de redes de alto desempenho. Então, já tem gente estudando também como desenvolver APIs novas de Northbound, tá? Como é que eu faço para fornecer serviços para as camadas de aplicação. Outras questões que o pessoal tem discutido é sobre testes e interoperabilidade, né? Então, como é que eu faço para saber se a implementação do OpenFlow em determinado fabricante A é compatível com a implementação do OpenFlow no fabricante B? E aí eu aproveito para chamar a atenção de vocês que o OpenFlow ele tem funcionalidades que são obrigatórias e funcionalidades que são opcionais. E, no geral, as funcionalidades mais interessantes são opcionais. Então, infelizmente, nem todos os fabricantes são interoperáveis. Às vezes, você modela uma aplicação, que nem a gente estava fazendo lá. A gente estava fazendo uma aplicação para gerenciamento de data center com máquinas virtuais. E aí a gente esbarrou no problema de que o fabricante que a gente usava lá não fazia a funcionalidade de reescrita de VLAN, que é uma funcionalidade muito básica, mas o cara não faz, que é uma funcionalidade opcional. Então, esse é um problema o pessoal tem avaliado bastante, essa interoperabilidade aí entre fabricantes. Outro meio de você ter oportunidade com SDN é o próprio desenvolvimento de aplicações, né? Inclusive, quem trabalha com redes hoje, o pessoal está se perguntando, e aí, daqui a 10 anos, será que eu vou ter que aprender a programar? Porque a rede está virando totalmente definida por software. Eu, que sempre corri de programação na graduação, vou ter que voltar para programar? Então, o pessoal tem discutido um pouco disso. Na verdade, o que a gente percebe é que o conhecimento que você tem da topologia, da rede IP, da forma como a rede funciona hoje, na verdade, ela vai ser mesclada para um ambiente de desenvolvimento. Então, geralmente vai ter uma equipe de desenvolvimento que conhece de como implementar, e você, que é um cara que é especialista em redes IP, que vai mais ou menos definir como é a arquitetura que tem que funcionar, que vai fazer a implantação, de fato, dos equipamentos, mas o desenvolvimento de software vai abrir um novo comércio aí, tá? Na prática, até voltando um pouquinho, na prática de desenvolvimento, o que a gente tem percebido é que as metodologias de software livre têm sido muito empregadas nas redes definidas por software. Inclusive, tem gente que já está criando agora repositório de aplicações SDN. Assim como você tem lá o repositório do Debian, que você baixa os pacotes que você quer, o SourceForge, etc., vai ter agora repositório de aplicações SDN. Eu quero implementar na minha rede lá um comutador Layer 2. Então, você vai ter lá uma aplicação que implementa isso. Então, o conceito de software livre está sendo bastante adotado agora com o SDN também, tá? E outra linha de oportunidade é como eu fazer a adoção ou migração para um mundo definido por software. A gente tem estudado, por exemplo, lá nas redes, nos pontos de troca de tráfego, né? Tem bastante gente trabalhando com isso. Então, como é que eu faço para implementar SDN? Ou será que é interessante implementar SDN nos pontos de troca de tráfego? Que metodologias usar? O que eu vou fornecer de serviço? Outra questão importante, nas redes de data center, o que é que eu vou implementar de SDN na rede de data center? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o data center tem storage, tem a rede de dados, tem a rede de gerência, e quando você vai fazer aprovisionamento de uma máquina virtual, você tem que lembrar de configurar tudo isso. E à medida que o seu cenário vai crescendo, a sua topologia de rede vai ficando cada vez mais complexa. Então, o SDN já trabalha muito bem com essa questão dos overlays. Então, por que não adotar um modelo de SDN para fazer gerenciamento dessa rede? Tem mais eficiência, mais economia, mais eficiência energética, mais economia, enfim. Desafios. Infelizmente, a gente tem, ou felizmente também, né, a gente tem bastante desafios a serem vencidos aí nessa área de SDN. Alguns deles estão relacionados aos contextos em que SDN vai ser aplicado. SDN tem sido majoritariamente utilizado em redes cabeadas. Então, nas redes cabeadas, redes Ethernet, o SDN já está bastante maduro. Já tem muita aplicação, já tem muita gente testando, enfim. Porém, nas redes wireless e nas redes óticas, poucos trabalhos têm sido desenvolvidos. E acho que vocês percebem muito bem que as redes wireless hoje têm um crescimento e uma adoção muito maior do que as redes cabeadas. Então, é necessário se investir aí uma pesquisa, uma investigação científica para trabalhar e adotar SDN também no mundo de rede wireless. Infelizmente, trabalhar com SDN em rede wireless não é completamente igual a trabalhar com SDN em redes cabeadas. Tem diversos desafios aí que não estão cobertos pelo próprio protocolo OpenFlow.
o protocolo OpenFlow, quando ele foi concebido, ele tem algumas deficiências no que tange a rede sem fio. A gente trabalha um pouco com rede sem fio lá na UFBA, e a gente tem um pouquinho de experiência com relação a isso aí. E aí vai desde coisas, por exemplo, eu quero saber informações sobre a rede sem fio, eu quero saber qual é a relação sinal-ruído, eu quero saber qual é a atenuação que aquele meio está trazendo, qual é a velocidade que aquele enlace foi estabelecido, que aquela associação foi estabelecida. Isso o SDN não te provê. Por outro lado, ele te provê esse tipo de informação para redes cabeadas. Aí, na prática, o que é que você tem que usar? Você tem que escrever aplicações que disparam a consulta dessas informações. É como se você tivesse 2 protocolos de gerência rodando na rede, enquanto o OpenFlow poderia resolver tudo isso. Com relação à segurança, eu não preciso nem falar, né? Segurança em software é algo que é bastante batido aí, sempre que a gente encontra problemas, dá uma dor de cabeça muito grande. E como a gente está migrando a nossa rede para software, então a gente tem que se atentar também a essas questões de segurança. E aí eu falo, por exemplo, segurança do controlador, tanto segurança física, como segurança de integridade, de confiabilidade desse controlador. Então, o modelo SDN ele é majoritariamente centralizado. Então, eu preciso ter algum mecanismo de tolerância a falhas desse controlador. Já existem alguns trabalhos sendo feitos com relação a isso, mas ainda estão muito incipientes ainda. Uma outra questão é com relação à confiabilidade. O que é que me garante que aquele controlador é realmente o controlador da minha rede? A gente sabe que hoje o protocolo SSL já foi, em alguns momentos, quebrados, seja por bug de implementação, seja por algumas falhas de modelagem do protocolo. Então, confiar somente no SSL para estabelecer o canal seguro, talvez possa não ser uma melhor abordagem. A gente pode tentar investigar coisas alternativas aí, ou complementares. O repositório de aplicações SDN. Então, como é que esse repositório vai ser mantido? Como é que eu faço para garantir que aquela aplicação que está lá no repositório ela é confiável? Vai ter alguém testando essas aplicações? No Debian, no SourceForge, tem alguém que testa as aplicações que estão lá? No geral, não, né? Então, assim, a gente precisa são coisas que precisam ser discutidas ainda antes de serem implementadas. Desenvolvimento de código seguro. Tem estatísticas do Gartner que falam que a cada 1.500 linhas de código você detecta, acho que é 10 bugs ou é 15 bugs. Então, são mais 10 bugs ou 15 bugs também na nossa rede, que precisam ser debugados, que precisam ser investigados. O próprio debug de aplicações SDN, ele é hiper complexo, tá? Porque na prática o software já fez a decisão que ele tinha que tomar e o software não guardou o pacote para você investigar. Então como é que você faz para fazer um breakpoint, por exemplo, numa rede de produção? Não tem como, né? Então assim, a debug de aplicações SDN vai ser bastante complicado, tá? Profissionais de rede, como eu falei para vocês, tem muita gente que está temendo perder o emprego, mas se acalmem que na verdade vai ter oportunidade para todo mundo, só que agora talvez você mude o contexto de atuação. Você vai ter que atuar mais num contexto de arquiteto, num contexto mais propositivo e de repente até de debug de soluções, em vez de desenvolvimento de aplicações mesmo, tá? E a implementação dos vendors, né? Na verdade, tem bastante gente implementando 1.0, mas como eu falei, 1.0 é muito básico. O OpenFlow 1.3 em relação a 1.0 é anos-luz em relação à eficiência, em relação a oportunidades, flexibilidades, etc. Então a gente precisa também olhar um pouquinho para a implementação disso e verificar se é viável ou não ter redes operando em OpenFlow mais avançado, tá? Aqui algumas considerações finais. Então, SDN é o paradigma, uma arquitetura de redes definidas por software. A ideia básica aqui de SDN é separar o plano de controle do plano de encaminhamento, ou seja, o plano de controle é onde eu tomo as minhas decisões de como fazer a comutação do tráfego, e o plano de encaminhamento é onde eu, de fato, encaminho o tráfego de uma porta para outra, modifico campos, etc. É uma arquitetura muito interessante, tem bastante aplicabilidade, já está muito madura em alguns contextos, precisa ser trabalhada ainda em outros, mas isso é uma questão de tempo. Então, a SDN promete fomentar a inovação aberta e a competição. A quantidade de propostas que estão surgindo baseadas em SDN é muito rica comparado com há anos atrás, quando a gente tinha as redes Ethernet, as redes cabeadas surgindo, etc. Então, assim, a capacidade de inovação que a gente vai ter agora é muito maior do que a gente tem atualmente, tá? A gente acredita que vai ter uma evolução mais rápida e fácil da nossa rede, tá? Uma vez que eu tenho mais flexibilidade, eu posso programar o meu software. Eu tive uma ideia agora, eu vou lá e programo e boto a ideia para funcionar na minha instituição. Eu não preciso fazer um POC com o fabricante, para o fabricante implementar aquilo lá para eu começar a usar. Então é mais fácil usar com o SDN.
E você também tem uma separação do plano de controle e do plano de encaminhamento. Isso pode gerar até uma diminuição da complexidade. Você tem uma forma de implementar as coisas na sua rede mais simples, mais customizável. Tá? Bom, o OpenFlow ele é um protocolo, ele é bastante utilizado. Na verdade, SDN não é somente OpenFlow. OpenFlow é SDN, mas SDN não se limita ao OpenFlow. SDN, se vocês repararem, na verdade, agora ela é uma palavra de negócio, né? Então, todo fabricante hoje de redes, ele quer implementar SDN. Seja SDN o que for no entendimento dele. Tem gente que acha, por exemplo, que implementar scripts que configuram o switch é SDN, porque na prática script é software, né? Então, o conceito de SDN ele tem sido bastante discutido. Nessa palestra que eu estou fazendo aqui, eu procurei focar mais na API OpenFlow, que é bem casada com as definições que o Open Networking Forum está definindo para SDN. Tá? Tem diversas plataformas de desenvolvimento. Como eu falei para vocês, o Open Daylight. Se você quiser implementar a SDN na sua instituição, você não tem que começar do zero. Você já tem softwares que fazem bastante coisa para te entregar somente a parte mais divertida, que é programar mesmo, que é desenvolver o seu código de rede. Então tem o Open Daylight, tem o ONUS. O ONUS é da Internet 2, é software livre também, apesar de que o pessoal não divulgou o código ainda, mas teoricamente é software livre. Tem o POX, que é um controlador para você escrever aplicações em Python. Tem o Ryu, tem o Beacon. O Beacon é para quem trabalha com Java. Tem o Nox, para quem gosta de programar em C++. Tem um monte de aplicações de controladores para cada linguagem de programação. Tá? E você também tem diversas plataformas de hardware. Vários fabricantes já implementam isso. E você também pode simular a operação da sua rede através de software. Então, tem alguns equipamentos, alguns programas que já simulam o funcionamento de OpenFlow. Só para citar para vocês, um deles é chamado OpenVSwitch. O OpenVSwitch é um switch em software que já implementa o OpenFlow 1.0 e estava terminando a implementação do OpenFlow 1.3. Então, se você quiser testar, quiser fazer laboratórios, você pode utilizar o OpenVSwitch. Alguns outros softwares que você pode usar para testar. Tem um software chamado Mininet, que é um softwarezinho que já te fornece uma interface para você instanciar roteadores, para você instanciar o OpenFlow, controlador. Então você tem um ambiente prontinho para brincar com o OpenFlow. Tem um outro software que eu uso bastante, que é um software chamado CoreEmu. Né, o CoreEmu é um emulador de redes, foi desenvolvido pela Marinha Americana e ele trabalha basicamente com os Linux containers, né, os namespace do kernel do Linux. Então ele também fornece, integrado com o OpenVSwitch, a possibilidade de você brincar com o OpenFlow. Tá? Bom, cuidado porque SDN não resolve os problemas. A ideia de SDN não é resolver nenhum problema final, digamos assim. A ideia de SDN é prover um mecanismo para que a gente possa desenvolver soluções e de uma forma mais rápida, mais flexível, para resolver de fato os problemas. Mas a gente não vai conseguir, por exemplo, diminuir a tabela de roteamento com SDN. Não, a gente vai conseguir pensar em soluções que venham algum dia a diminuir a tabela de roteamento. Tá? Software está sujeito a bug, então a gente não pode pensar que implementando o SDN a minha rede vai funcionar 100%. Não é bem assim, você vai ter que averiguar a sua rede, você vai ter que investigar, testar o código, debugar, até você ter uma rede confiável, como você tinha na rede cabeada. E é preciso definir com cuidado a arquitetura que será utilizada, porque senão você pode ter problemas de falha de segurança, disponibilidade, escalabilidade da sua rede. Então, o passo importantíssimo é o projeto de SDN. Eu digo sempre que não adianta a gente voltar para casa empolgado com a ideia de SDN e falar, não, vou implementar SDN na minha instituição. Na verdade, não é bem assim. O que é interessante é você fazer um projeto de por que SDN é interessante na sua instituição, quais são os passos que você tem que seguir, quais são as implicações, vai ter que comprar hardware, não vai ter que comprar hardware, treinamento, que tipo de treinamento eu preciso ter. Então, esse tipo de coisa é importante se discutir. Com relação a treinamento, inclusive, tem a plataforma Coursera, que é uma plataforma que disponibiliza cursos online. Eles têm um curso lá sobre SDN que é bastante interessante, tanto a parte de conceitos de SDN e OpenFlow, quanto a parte de programação em si. Então você pode se cadastrar, é gratuito, você se cadastra e assiste ao curso lá da Coursera. Tá? Então, pessoal, basicamente era isso. Deixei um tempinho aí para a gente, quem quiser tirar dúvidas, e obrigado.
Opa, boa tarde, meu nome é Hamilton. Aí eu tô com 3 dúvidas para tirar. A primeira é um exemplo. Hoje no Brasil existe o funcionamento do SDN em alguma empresa privada ou pública, ou ela só está em pesquisa? A segunda é, no caso, se eu sou uma empresa, sei lá, minha rede tem 300 a 400 suítes, uma estrutura centralizada antiga. Se eu quiser entrar nessa parte do Overflow, eu tenho algum paliativo para acoplar o que eu já tenho, eu tenho que esquecer a minha arquitetura e montar uma nova arquitetura. E a outra é mais uma opinião sua, um exemplo. Com essa entrada do SDN, está gerando assim, mais trabalho para os administradores de rede do que ele já tem? Vai ter que me lembrar aí as perguntas aí, porque acho que eu não vou lembrar tudo, mas tudo bem, vamos lá. A primeira foi sobre a implementação de SDN no Brasil, não é isso? Bom, no Brasil a gente tem, acho que tem 2 ou 3 instituições aí que são estão mais à frente no que tange a desenvolvimento de equipamentos ou desenvolvimento de software, que é o CPQD e a Datacom. A Datacom ela é fabricante de equipamentos aqui no Brasil e eles têm uma participação muito forte tanto na especificação do SDN, do OpenFlow, quanto na implementação nos equipamentos deles. Eles já têm implementado em bastante equipamento da linha da Datacom. E o CPQD ele faz pesquisa em SDN, então ele desenvolveu o RouteFlow. O CPQD, por exemplo, foi a primeira instituição no mundo inteiro a implementar a especificação do protocolo 1.3 no soft suite, né, no suite de software. Então eles têm trabalhado bastante com isso. Sobre gente que está usando o SDN, bom, tem alguns projetos de pesquisa, né? Lá na UFBA, por exemplo, a gente tem uma rede wireless usando SDN. A título de pesquisa a nível nacional, tem um projeto chamado Projeto Fiber, tá? Que é um projeto que vai criar uma infraestrutura nacional para que você possa fazer experimentação, executar testes, etc., que é baseado em SDN. De empresa privada que está usando, eu agora não me recordo nenhuma não, eu não tenho informação de nenhuma não, mas a gente pode tentar dar uma olhada nisso, tá? Mas o pessoal não tem divulgado. A segunda pergunta que você falou foi sobre o que mesmo? Desculpa. Pronto. Isso. Ou seja, como é que eu faço para integrar o meu legado na minha nova rede SDN, não é isso? O Open Daylight, isso é perfeitamente possível, tá? O Open Daylight, por exemplo, ele tem um módulo que é para você integrar a sua rede legada na sua rede SDN. É como se os packet-ins que chegam, as requisições de rota que chegam da rede legada, elas já entram no mundo SDN e já vão para o controlador. Então também é perfeitamente possível, eu não tenho que abandonar a minha rede legada e passar a trabalhar com SDN, não. Eu posso ter equipamentos que rodam SDN no meu backbone e ter equipamentos que rodam somente rede legada, tá? É claro que para isso você vai ter que ter alguma separação, você vai ter que ter um cuidado maior com aquele overlay, com a sobreposição de camadas, mas é perfeitamente possível também. O Open Daylight já faz isso atualmente. E a terceira era sobre o que mesmo? Desculpa. Do administrador de rede, né? Sim, sim. Sobre a carga de trabalho que aumenta para o administrador de rede. Isso. Você fala que vai criar uma nova atribuição, né, para o cara que está trabalhando com rede, que trabalhar com engenharia de software e trabalhar com administração. Assim, na prática, um novo mercado que está surgindo. Para as pessoas que trabalham com rede, que se atentarem a isso hoje, começarem a estudar, começarem a pesquisar e se aprofundar no assunto, eles vão ter maiores oportunidades de emprego ou oportunidades melhores no futuro. Para aquelas pessoas que hoje já atuam em rede e não quer se inovar, não quer se reciclar com relação a isso aí, quer continuar gerenciando a rede como ele gerenciava antes, não tem problema nenhum. Acho que vai ter mercado para as duas posições, porque você nunca vai deixar de ter a rede legada que a gente tem. Acho que a gente nunca vai ter um momento em que só seja o mundo SDN. Acho que é irreal pensar dessa forma. Mas a gente vai ter backbones que são SDN, a gente vai ter aplicações que rodam em redes que são SDN. Então eu acho que as pessoas que se prepararem a partir de agora vão ter melhores colocações no mercado no futuro, entendeu? E talvez até com menor carga de trabalho, inclusive, do que a gente tem hoje. Pessoal, mais perguntas? Então, Ítalo, obrigada. Bem-vindo mais uma vez e obrigadão pela palestra.